essa questão assim, de multifatores que levam ao suicídio de pastores, né? A função do pastor tem uma certa solidão, ele se sente numa situação onde ele não consegue recorrer a ninguém. Isso acontece? Na verdade, na nossa pesquisa, o pessoal que trabalha com a questão da solidão, Albert Friesen, pastor, doutor em psicologia, escreveu o livro sobre caniços quebrados. Ele deve estar aqui, vou até mostrar aqui também, como os colegas anteriores mostraram, né? Caniços quebrados, de Albert Friesen e Odinal Ferreira Guiar. Ambos pastores, né? E ambos trabalham com o sistema de restauração de líderes religiosos através da relação de ajuda. Eles abordam como o John Rainer Burr, esse livro aqui, O Sofrimento do Pastor, um mal silencioso enfrentado por Paulo e por pastores ainda hoje. É da editora Esperança, de Curitiba. Esse trabalho dele é tese de mestrado na FABAPAR, Faculdade Batista Paraná, de Curitiba, e depois ele fez o doutorado, como nós falamos. Aqui fala sobre esse caso do Aguinaldo Afonso de Serrinha, o pastor John Rainer Burr narra no livro, e também outro pessoal, como a doutora Fátima Fontes, eu não peguei o livro dela aqui, mas ela tem sobre a terapia sociocomunitária para tentar tirar os pastores e líderes religiosos da solidão. E nesse trabalho que nós pesquisamos sobre essa solidão, é exatamente o ativismo ministerial, o ativismo do ministro ou da ministra. Eles trabalham tanto que eles não têm tempo nem de ter amizades, não têm tempo nem de dar atenção, às vezes, à família, né? A sair um lazer com a família, passear, tirar férias. Conheci vários pastores que ele dizia assim com certo orgulho: olha, eu não tiro férias, eu não tenho tempo de tirar férias, eu tenho tanta atividade, né? Um dos casos foi lá em Santa Catarina, ele dizia assim: olha, eu tenho tanta atividade, eu sou pastor, mas ele era pastor assim de uma igreja de uns 30, 40 pessoas, mas ele trabalhava de capelão hospitalar, capelão penitenciário, e tinha outras atividades na convenção lá catarinense, né? E problemas familiares, né? E, então, esse ativismo ministerial, esse lufa-lufa, esse azáfama, esse corre-corre do pastor, da pastora, faz com que ele fique isolado. E, às vezes, quando ele fica isolado, ele também não procura ajuda de ninguém, ele fica, assim, com um certo receio de se expor ao colega, se expor aos amigos, à própria família. Às vezes nem a própria família sabe que ele está doente, né? Então, ele é aquela pessoa que, segundo nós temos eu não peguei também, o Carlos Catito Zibrovski, escreveu sobre quando a dor se torna insuportável, né? Reflexões sobre as pessoas que se suicidam. Então, ele fala dessas condições, com uns 10 artigos, mais ou menos, são escritos no livrinho dele, que é a segunda edição já, lá pela Este Sinodal, e eles abordam o problema de adoecimento em nome de Deus, né? A pessoa, ele fica tão aficionado, tão apaixonado por Deus, por Jesus, que ele faz qualquer coisa em nome dele, em nome de Deus, né? Ele se suicida, ele se mata, ele perde a família, ele se divorcia, ele vai para o fundo do poço, mas tudo em nome de Deus, não em nome da Igreja Batista, da Igreja Metodista, da Igreja Luterana, da Igreja Assembleia de Deus, da Quadrangular, mas tudo em nome de Deus, né? E aí é onde, outra coisa que eles abordam nesse livro, outros artigos, tem Marcelo Quaresma, tem Roseli Oliveira, tem outros escritores
eles abordam muito a questão de que o pastor quer ter uma infalibilidade pastoral como Papa. Como ele fosse um Papa, ele não pode falhar. Então, se ele se autocobra e ele está falhando, ele começa a ter também consciência de culpa, né? Essa consciência de culpa, se não trabalhada por alguém, por algum colega, por algum psicólogo, ou alguém assim nesse tratamento, ele pode chegar a uma situação depressiva, né? E às vezes até acabar tendo um transtorno mental, né? Uma bipolaridade, uma esquizofrenia, borderline, e aí ele vai estresse, burnout, ansiedade, TGA, teoria geral da ansiedade, o TGA, né? Então, muita coisa aflora no coração, na alma, nos pensamentos, nos relacionamentos deste pastor ou dessa pastora, né? Nós tivemos um caso também, não é sui generis, né, porque é apenas porque é pastora. Ela chamava, né, Lucimari Alves Barro. O próprio esposo também foi pastor, ou era pastor na época, e ela, no dia 25 de dezembro, se não me engano, de 2017, acredito que a denominação dela não concordava com a comemoração natalina, e ela estava fazendo tudo, né, para dizer que ela estava certa, que ela não tinha nenhum problema de culpa ou de responsabilidade doutrinária, teológica, bíblica, que era normal, era correto, era cristão comemorar-se o 25 de dezembro na sua igreja. E, pelo que se parece ali o contexto, a denominação pressionava ela para que ela não comemorasse. Era um dos aspectos que levava ela a sofrer a pressão da denominação, né, a cobrança da denominação para mudar a sua forma de trabalhar, a sua liturgia, e ela não aceitava. Então, ela também tinha problemas familiares com o filho, que acho que estava desviado, estava dando muito problema para ela e para o esposo. E aí, nesse dia 25 de dezembro, ela colocou um vídeo daquela cantora Priscila Alcântara, né, que infelizmente agora eu soube esses dias através das redes sociais aí, das manchetes, de que ela também está desviada, essa Priscila Alcântara desviou-se completamente. E ela colocou um vídeo que fala livre para voar, né? E aí, durante ali o final do culto de Natal, lá na Igreja do Evangelho Quadrangular Criciúma, ela, né, colocou tudo que ela tinha que colocar para fora, tentou desabafar, mas não teve jeito. Quando chegou na terça-feira, ela se suicidou dentro da sua própria casa, enforcada também. Então, pelo menos esses 3 casos estão fazendo alusão, que são casos, assim, vamos dizer, pontuais, mas tem mais 3, né? Na tese, nós temos mais um pastor batista, lá de Planaltina, que era mais ou menos da idade de 62 anos, Djalma da Silva Maranhão, que dirigia 3 igrejas. Você vê, na idade que ele estava para sobreviver, provavelmente, ele dirigia 3 igrejas, a primeira, a segunda e a terceira batista de Planaltina. Certamente essa sobrecarga, questão dele física, emocional, né? Ele tinha trabalhado para a JUEP, né, como gerente, acho que lá em Brasília, depois acho que tinha sido demitido por justa causa, e a JUEP faliu, na Junta de Educação Religiosa, de Publicações da Convenção Batista Brasileira, e ele se considerava provavelmente um fracassado, porque ele estava tentando dirigir 3 igrejas e não estava conseguindo, porque não tinha condições físicas, emocionais, familiares, relacionais, psicológicas. A pesquisa não revela a fundo, mas provavelmente ele entrou também numa solidão, porque acabou também com a depressão, se enforcando, e, segundo consta do portal da Convenção Batista do Distrito Federal, parece-me que ele entrou numa rota de solidão, não soube superar a depressão, não pediu ajuda aos colegas, não pediu ajuda aos psicólogos, aos psiquiatras, aos psicanalistas. Eles estavam, então, num caminho do desespero, e quando chegou
se não me engano, não sei se foi março ou setembro, acho que foi setembro também, no Setembro Amarelo, ele se enforcou também. E temos um caso, um pastor que era, inclusive, da cúpula da Assembleia de Deus do Madureira, ele era presidente, né, do Ministério da Madureira, Júlio César Filho, que também na faixa dos seus 50, 55 anos, tinha depressão. Ele dizia, num dos vídeos que ele gravou, ele se dizia, né, foi o último culto que ele gravou com o vídeo, dizendo que ele e a sua família estavam sendo tremendamente, terrivelmente perseguidos. Mas, na verdade, nós descobrimos, através das pesquisas da tese, que um dos filhos deles tinha ido para Pimenta Bueno, Rondônia, lá para o norte, nordeste brasileiro, e lá ele tinha cometido uns deslizes lá, ele vivia com uma senhora, moça, não sei, a moça se engravidou, ele não aceitou a gravidez dela, e ela também se expôs para todo mundo como sendo a pessoa que foi vítima, né, desse rapaz, que era filho de pastor, talvez desviado também da Assembleia de Deus, e ele acabou matando essa mulher, o filho do pastor Júlio César. Nessas situações aí de perseguição denominacional, perseguição de igrejas, perseguição de todos os lados, veio também a influência do assassinato que o filho cometeu, que saiu também nos jornais, foi publicado, e ele não resistiu à depressão, né, e se suicidou também lá em Araruama, lá no Rio de Janeiro.